Olá, galerinha! Vamos agora para a história, tá bom? Vamos colocar na página 24 para continuarmos de onde paramos, tá? Nós falamos sobre a colonização portuguesa, o cultivo da cana-de-açúcar. Lembram também que eu falei dos indígenas? Que a população de indígenas começou a diminuir. Com isso, o trabalho foi aumentando e as pessoas que tinham para trabalhar para eles diminuiu muito. Então, qual foi a solução deles, gente? Pegar os africanos, tá bom? Então, eles pegaram os africanos, não mediram esforços, pegaram inclusive pessoas que tinham família, né? Pegaram crianças. Até conversei com vocês sobre as amas de leite, lembram? Que eu falei das amas de leite, né? Enfim, vamos lá. Página 24, por favor. Acompanhem a leitura. Vira pra frente todo mundo. Se organiza na cadeira. No Brasil, um grande número de brasileiros é descendente de povos africanos, que foram trazidos à força para o Brasil a partir de 1538 para viver e trabalhar como escravizados dos engenhos de açúcar. Posteriormente, essas pessoas foram obrigadas a trabalhar em minas de ouro, cidades e lavouras de café. Os africanos trabalhavam muito e não eram pagos pelos serviços que prestavam. Além de não terem liberdade, eram considerados propriedades de quem os compravam. Então, os negros africanos naquela época, eles eram considerados como objetos mesmo, tá bom? Então, elas eram compradas, mesmo, vamos supor que eu era uma escrava. Na época, eles me compravam. Eu poderia falar sim, poderia falar não, poderia falar que quero dinheiro, poderia falar que não queria, poderia falar que minha filha estava esperando por mim, poderia falar qualquer coisa. Eu era apenas um objeto de negócio, tá bom? Então, se alguém me comprasse, eu teria que ser daquela pessoa. Era posse daquela pessoa. É literalmente como se fosse um objeto, como se fosse uma máquina. Se eu compro uma enxada para capinar meu lote, a enxada é de quem? Minha, porque eu comprei. Da mesma forma era com os africanos. Se eu comprasse um negro, ele seria de quem? Meu, minha posse. Tanto é que tinha até documento para comprovar que aquele negro era daquela pessoa, tá bom? E eles não recebiam nada em troca desse serviço. Sabe o que é nada? Pois é, nada. Tanto é que tem uma observação bem bacana, que é com relação ao cabelo deles. Fernanda, só encosta a porta por gentileza. Só não fecha, só encosta ela por gentileza e presta atenção também, tá bom? Se for só fechar, porque senão o barulho fica muito grande aqui e vocês não conseguem prestar atenção. Obrigada, querida. Vamos lá. Presta atenção. Vocês já observaram que muitos negros faziam e fazem, né? Aquelas trancinhas no cabelo, aquelas tranças afro, que ficam por muito tempo aquela trança, depois tira e coloca e tudo mais. Aquelas que são feitas bem na raiz do cabelo. O que acontece? Essas tranças, eles dizem que é uma apropriação cultural. Por quê? Porque é algo que realmente é cultural. Eles faziam aqueles penteados. Alguém sabe me dizer por que eles faziam aqueles penteados? Por quê? Isso. Eles guardavam comida dentro do cabelo. Por quê? Isso, gente, porque eles não tinham o que comer. Eles comiam tudo muito pouco, né? Então, o que as mulheres, principalmente as mulheres, porque acabou para as mulheres, né? As mulheres faziam. Vamos supor, tô fazendo a trancinha bem aqui, certo? Aí pegava uns grãozinhos de arroz, botava aqui dentro, aí fechava a trancinha. Mais uns grãozinhos de arroz, botava aqui dentro, fechava a trancinha. Outro grãozinho de arroz, fechava e ia fazendo a trança. Quando elas chegassem em casa e fossem preparar o alimento, elas desfaziam a trança e pegavam esse alimento. O dente de ouro. Muitos dos negros que trabalhavam no minério, eles colocavam ouro no dente mesmo, como maneira de esconder. Colocavam no cabelo, por isso que tinha aqueles black power, aqueles cabelos que eram mais volumosos, eles escondiam coisas também no cabelo, porque ninguém conferia o cabelo, né? Então, aí eles passaram a descobrir que eles estavam escondendo coisas no cabelo e depois começaram a procurar, né?
Então, por isso que dizem que a questão do cabelo negro é uma apropriação cultural mesmo, por conta desse histórico, né, que tem desde a época da escravidão, tá bom? Vamos lá. Há cálculos indicando que de 3 a 5 milhões de africanos tenham entrado no Brasil na condição de escravizado entre 1538 e 1850. Olha o tanto de tempo que a escravidão permaneceu aqui dentro. De 1538 até 1850, tá bom? Foram trazidos povos africanos de diferentes etnias e de diversos lugares do continente africano. Quando eles traziam esses africanos para cá, gente, os portugueses não eram doidos. O que eles faziam? Vamos supor que a Ana Luísa é uma negra africana de tal local. O Leonardo é um negro de tal local. Grupos, etnias diferentes. Ou seja, se são de etnias diferentes, a linguagem também é diferente. A forma de viver também é diferente. A Lorena é do mesmo grupo da Ana Luísa. E o Gabriel Bernardino é do mesmo grupo do Leonardo. Mas o que eles faziam? Eles não deixavam eles juntos. Por quê? Se eu deixasse a Ana Luísa e a Lorena juntas, elas poderiam combinar alguma maneira de fugir, combinar alguma rebelião, combinar alguma forma de reivindicar os direitos. Enfim, poderiam combinar alguma coisa, porque vocês se conheciam, falavam a mesma língua. O que eles faziam? Misturavam esses povos. Pegava o Leonardo, colocava com a Lorena, que pegava o Gabriel Trevisolo, que era de grupos diferentes. Pegava a Ana Luísa, colocava com o Gabriel Bernardino, que colocava com a Fernanda. Cada um de um grupo diferente. Então eles não sabiam se comunicar, não sabiam trocar as experiências entre eles, não sabiam como protestar de alguma maneira para tentar reivindicar alguma coisa. Ou seja, eles não sabiam o que fazer, porque eles tentavam se comunicar e eles não se entendiam. Mas com o passar do tempo, eles começaram a conseguir se comunicar de diversas maneiras. A capoeira é uma delas. A capoeira, hoje em dia, é considerada um esporte, né? Mas antigamente a capoeira era uma forma também de dança, né, que eles tinham, e também uma forma de treinarem golpes de luta. Então na capoeira, eles faziam os vigias, né, os portugueses que ficavam cuidando dos escravos, observavam e achavam que eles estavam brincando, jogando capoeira, de boa, mas mal sabiam eles que durante a capoeira eles aprendiam golpes de luta para poder se defender, para poder brigar, certo? Porque eles eram muito vigiados a todo tempo. Então, com a capoeira eles aprendiam isso e diversas coisas, mas os portugueses não tinham nem ideia, porque para eles estavam apenas dançando, jogando capoeira. Pode falar. É muito bom, eu acho muito interessante mesmo. Vamos lá. Na África, esses diferentes grupos de africanos viviam onde atualmente se localizam países como Nigéria, República Democrática do Congo, Angola e Moçambique. Esses africanos eram comprados e capturados na África, transportados em navios vivenciando péssimas condições até chegarem ao Brasil, onde eram vendidos para os senhores de engenho. Gente, eles eram transportados, sabe como? Eles eram transportados em navios negreiros, tá? Era o nome do transporte deles, eram os navios negreiros. Os navios negreiros, vamos lá, falando sobre os navios negreiros. Era um transporte que eles traziam em grande quantidade os negros, né, da África para o Brasil. Você vai esperar só um minutinho. Depois você pega. E esses meios de transporte, eles eram transportados, gente, em péssimas condições. Não tinham água para beber, não tinham alimento, não tinham conforto de estarem deitados num local. Então eles ficavam, um exemplo, nessa sala de aula que a gente sabe que ela é grande, mas não comportaria
entraria 100 pessoas. Caberia 100 pessoas aqui dentro? Fica aí todo mundo, né? Ou um em cima do outro. Imagina todo mundo deitado no chão. Ia estar a perna em cima de um e... Enfim, ia estar uma bagaceira, né? Como eu falo. Era desse jeito. Os navios eram grandes, mas nem tão grandes, né? E os locais que eles eram trazidos não tinham tanto espaço assim. Então ficava todo mundo tumultuado. Muitos negros morriam durante a viagem porque não suportavam, morriam de fome, de sede, passavam mal, entre outros. Então as condições que eles traziam os negros para cá eram péssimas, tá bom? Dentro desses navios negreiros. Tanto é que muitos dos negros não conseguiam finalizar a viagem. Porque a viagem não era tipo 2 dias de carro, que ia atravessar, né? Até chegar ao Brasil. Eram meses de viagem, tá bom? Então, imagina, se passar um mês sem comer nada, um mês sem beber água, eles bebiam até às vezes do próprio xixi, a própria urina, pra estar bebendo alguma coisa, pra estar pondo líquido na boca, né? Porque quando a gente fica um dia inteiro sem beber água, a boca não fica seca, dá enxaqueca. Agora imagina o tanto que eles sofriam, gente. E além disso, dependendo se algum reclamasse, algum fizesse alguma coisa, eles eram até torturados, né? Torturados, apanhavam, sofriam castigo, entre outros, tá? Então os negros sofreram muito. Não tô mentindo não, tá? Os negros sofreram muito mesmo, tá bom? E até hoje ainda sofrem algum tipo de preconceito, né? Que a gente sabe sobre isso. Então vamos lá. Na página 25, ela vai ser como um dever de casa para vocês estarem estudando também, tá bom? É isso, beijão, até a próxima aula.